Este é o Conexão Futura, aqui na tela do Futura na TV e também na internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando o site futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você encontra os nossos episódios mais recentes, tem bate-papo aqui sobre analfabetismo, sobre aluguel por temporada, já que estamos no verão, também sobre saudades, quem nunca sentiu, e ainda sobre novas eras geológicas como antropoceno e muito mais. Tem todos esses bate-papos aqui, calendário de vacinação, concentração de renda, todas essas discussões que apresentamos aqui recentemente. O programa de hoje, claro, em breve estará também disponível aqui nessa playlist. E logo mais abaixo você encontra os nossos links diretos para acessar as novidades do Futura nas redes sociais. E hoje é dia do nosso quadro em parceria com o Instituto Desiderata. Pois é, o processo ensino-aprendizagem é um processo contínuo que pode acontecer em qualquer espaço. Dentro ou fora da escola, é possível para ter acesso aí a recursos e a conhecimentos, seja no bairro onde vive o estudante, no deslocamento de casa até a escola, em passeios programados pelo professor. E aí, qual lugar ocupam a escola e a educação nas nossas cidades? No programa de hoje, então, vamos discutir aqui como as cidades podem se constituir em territórios educadores e, claro, contribuir para a formação voltada para a cidadania. Para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio a Gisele Arteiro, que é arquiteta e professora da Faculdade de Arquitetura e do Programa de Pós-Graduação da UFRJ. Bem-vinda, Gisele, tudo bem? Obrigada, tudo bem? Boa tarde. Tudo certo, obrigado pela presença. Também conosco aqui no estúdio, ao meu lado está a Rayana Ribeiro, ela é gestora do programa Cidades Educadoras da Associação Cidade Escola Aprendiz. Bem-vinda, Rayana, tudo bem? Tudo bem. Bom, antes de a gente começar o bate-papo aqui, quero chamar você de casa, como sempre, também é nosso convidado para aproveitar e refletir sobre o nosso bate-papo de hoje. Com certeza você tem aí na memória aquela imagem de crianças brincando, jogando bola, correndo, brincando de esconde-esconde nas ruas das cidades brasileiras. Agora, cada vez menos a gente tem percebido essa presença das crianças ocupando as ruas. Queria ouvir de vocês uma reflexão. Por que essa imagem ficou mais no imaginário mesmo e menos na vida real? Gisele. Eu acho assim, que à medida que as cidades foram se desenvolvendo, né, o urbanismo foi se desenvolvendo, cada vez mais essas crianças perderam seus espaços livres e perderam as oportunidades de brincar na rua, né, por conta de vários aspectos, o crescimento, né, o aumento das construções, mas também os aspectos que estão relacionados à própria violência, né, ao medo, né, a paisagem do medo está muito impregnada no nosso imaginário, né. Então, essa imagem, né, tão bonita, né, tão saudosista, eu acho que é tão importante resgatar essa imagem de forma que esses espaços do território sejam também educadores. O brincar é importante. Sem dúvida. Rayana, como é que você vê isso? Cada vez menos as crianças ocupando as ruas, hoje em dia, cada vez mais aí tá no play, no prédio, ou tá dentro da casa do amiguinho, ou dentro do próprio quarto jogando videogame? E às vezes o play não tem nem grama de verdade, né? A grama é de plástico. Eu acho que é um desafio. Enfim, eu vivo em São Paulo e essa é uma discussão que tem acontecido lá. A gente tem falado muito sobre a importância de devolver a cidade para as crianças, né? Acho que para isso a gente precisa fazer com que o espaço urbano seja um espaço menos hostil para elas. Tem um pensador italiano, o Tonucci, que ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, que é a criança como unidade de medida da cidade. Isso é muito bacana para a gente entender que é possível transformar o espaço, e quando a gente fala que o espaço urbano pode ser um lugar bom para as crianças e para os adolescentes e para os jovens, na verdade é porque transformá-lo para esse público é fazer com que a gente tenha uma cidade boa para todo mundo. Então, acho que é estratégico a gente rediscutir o papel da cidade na vida dessas crianças. Sem dúvida. E pensar nas construções, desde os projetos iniciais do que vai ser construído aí como equipamento para a cidade, porque se a criança não teve essa vivência ali desde pequenininha em circular pela cidade, descobrir ali o entorno, o próprio bairro, claro que quando chegar na adolescência não vai ter essa experiência e vai ficar cada vez mais distante, né? Talvez desse entorno de onde vive, Gisele. E o equipamento escolar, né, eu acho que ele tem um papel preponderante nessa questão, né, na medida em que ele é reconhecido enquanto equipamento social, né, na medida em que você faz com que as crianças pulem o muro da escola, né, num sentido figurado, né, e que se apropriem desse território, eu acho que a gente resgata um pouco, né, essa ideia do espaço livre,
né? As crianças estão cada vez mais enclausuradas, os jovens, os adolescentes estão cada vez mais restritos a ambientes fechados. Como você falou, às vezes o próprio play, né, às vezes uma criança nunca viu uma grama natural, né? Nunca viu uma árvore de verdade, nunca tocou numa vegetação. Grama para ela é sinônimo da grama sintética, né? Exatamente. Então, é uma oportunidade, né, de construir a sua cidadania, né? Se dar conta dos problemas que o bairro tem, né? Qual é a vocação daquele bairro, né? Qual é o contexto histórico, social daquele bairro, como conhecer aquela comunidade. Então, na medida que ela sai da escola e que reconhecemos aquele território como um território que faz parte do processo educativo, né, eu acho que isso contribui para a sua formação, para a construção da sua cidadania. E pensar também que essas crianças, esses jovens, né, estão cada vez mais conectados, né, estão cada vez mais dinâmicos. E se a gente restringe a ambientes fechados, acaba que não dá conta, né? Pensar no espaço físico da escola, principalmente, Sim. Pensar, de repente, em menos muros, que a gente vê a escola, grande parte delas, a construção mesmo, física, né? São altos muros para não ter um contato de quem está dentro da escola no período de aula com a parte externa. Claro que tem toda a questão da violência, como a Gisele já mencionou aqui, mas repensar isso acho que pode trazer reflexos aí nessa relação do jovem com a cidade, né, Rayana? Sem dúvida, acho que a escola tem um desafio grande e muito contemporâneo de conseguir extravasar os seus muros, assim. Acho que quando a gente fala em um território educativo, o desafio é exatamente que essa escola esteja o tempo inteiro conectada com a comunidade, com os problemas que ela apresenta, com os desafios, mas também com todo o potencial educativo que essa comunidade tem. Acho que as escolas acabaram, enfim, acho que pelo histórico do nosso sistema de ensino, constituindo-se como equipamentos que ficaram muito isolados dentro da cidade, né? É como se elas fossem ilhas e a gente não sabe o que acontece ali dentro, elas não se entendem como parte de um entorno maior, então acaba cada um cuidando do seu pedaço, assim. Então, acho que um território educativo, ele precisa resgatar um pouco essa conexão, né? Ele precisa fazer com que, enfim, é isso, no bom sentido, que as crianças pulem os muros, enfim, mas que a aprendizagem se dê de forma contextualizada. E acho que também que a escola se reconheça como um agente de transformação do território, né? Além de ampliar as oportunidades de aprendizagem, reconhecendo outros atores, outros espaços, enfim, trazendo novos recursos para a aprendizagem, a conexão da escola com o território é para que a escola seja uma liderança, ela seja uma articuladora das propostas para o futuro daquela comunidade. Bom, a gente tem todas as discussões sobre, principalmente, currículos da escola. Claro que tem uma série de conteúdos que devem ser trabalhados, mas a escola não pode se isolar, como disse a Rayana aqui, da comunidade onde ela está inserida. E, na verdade, já tem uma série de pesquisas e até alguns projetos que desenvolvem essas questões. Então, elas também vão falar um pouquinho mais para a gente aqui sobre isso. O Grupo de Ambiente e Educação, vamos colocar na tela o site, que é o gai.fal.frj.br, aqui da Federal do Rio. A Gisele pode explicar um pouquinho para a gente também como essas pesquisas já têm avançado também no meio acadêmico e algumas até já chegando aí, de fato, à prática, né? A gente vem, assim, há bastante tempo, ao longo desses anos, né, procurando entender como é esse ambiente escolar. Em minhas pesquisas, desde a época do mestrado, né, enquanto eu estava na pós-graduação, sempre procurei entender como é que se dava, né, essa apropriação, esse uso desses espaços pelos usuários, principalmente pelas crianças e adolescentes. Como é que esses usuários percebiam esses espaços? Como é que essa escola era construída nesse imaginário? A escola tinha um caráter, ela tinha uma representação social, né, na construção do seu conhecimento? Então, ao longo desses anos, a gente tem pesquisado bastante, fazendo uma série de avaliações, né, em diversos estudos de caso, e mais recentemente, em parceria com outros 2 grupos de pesquisa, a gente tem voltado mais o olhar agora também para o território, né, ampliando o olhar que era muito dentro do edifício escolar, o intramuros escolar, e a gente tentou derrubar essa fronteira. Essa inspiração veio não só pela proposta, né, que vem acontecendo ao nível nacional, da educação integral em todo o território brasileiro, mas integral também... não só em tempo, né, mas integral também no que se faz de atividades. Né, que é a construção em várias dimensões, né, não é só ter o contraturno escolar, mas a construção realmente do indivíduo nas suas diversas dimensões. Então, a gente se inspirou, né, nessa tendência que é atual, né, que é a realidade, vem acontecendo em diversos municípios no Brasil, mas também uma outra pesquisa que nós desenvolvemos também é a respeito dos espaços livres da escola.
Então, esses espaços livres da escola, essa pesquisa nos inspirou bastante. Será que esses pátios escolares, esses espaços de convivência que são, né, que dão direito ao sol, né, dão direito à apreciação da paisagem, será que eles são pedagógicos também? O que a gente observa nessas escolas é que muitas vezes esses espaços são só para áreas de momentos de recreação e de educação física. Ou mesmo assim, espaços em horários delimitados, né? Quem nunca ouviu falar na história, né, de que há um grande pátio na escola, mas fica trancado com cadeado por conta da disciplina, para o aluno não fugir da aula e ir para o espaço ao ar livre. Esse pátio está no imaginário das crianças. Quando a gente pede para a criança desenhar a sua escola, o que ela desenha? Ela desenha o pátio. Então, ela está impregnada no seu imaginário, na sua percepção. A quadra do futebol, a quadra do esporte. Então, eu me lembro, em uma dessas visitas que a gente fez, achei assim, bastante inspirador, um professor de matemática, já com uma visão assim, bem mais, acho que ampliada, né? Ele dando aula de matemática, usando o jogo da amarelinha, no pátio. Então, ele não usou o horário o pátio não era somente o horário do recreio, né? Ele usou como um espaço pedagógico. E aí, nessa pesquisa mais recente que a gente tem desenvolvido, a gente tem tentado mapear e diagnosticar esses territórios. Não adianta pensar em política pública de educação se a gente não pensa aonde a escola está inserida, que contexto é esse? Né? Que território é esse? Quais são as potencialidades desse território? Eu acho que nós, enquanto arquitetos, né, planejadores, temos que pensar que cidade é essa que está sendo ofertada para as nossas crianças. É fácil ter os percursos? Né? Qual é a condição de infraestrutura que nós temos nesse território? Né? Calçadas, desde o dimensionamento de calçada, né? A sinalização eficiente, as condições de acessibilidade, mas também a própria questão de descobrir potenciais educativos em outras entidades, outras instituições, né? Promovendo parcerias. Bom, pensando nesse sentido, também o projeto Aprendiz, a gente coloca agora o site na tela. Aqui você acessa a página inicial e já diz, a cidade é uma escola. E com esse conceito que vocês trabalham, né, Rayana? Sem dúvida. O Aprendiz há 18 anos, né? Ele trabalha com o que a gente chama de bairro-escola. Foi uma tecnologia criada há mais de 10 anos e reconhecida pela Unesco, e que consiste basicamente num sistema de corresponsabilização entre as pessoas que vivem, trabalham e atuam naquela comunidade, seja o poder público, as lideranças comunitárias, as instituições, em prol do desenvolvimento integral das crianças e dos adolescentes e do restante da comunidade, evidentemente, né? Então, hoje a gente, através do programa Cidades Educadoras, a gente apoia e desenvolve experiências ligadas às cidades educadoras, que são, enfim, tudo isso que a gente está conversando aqui, a ideia de que o território ele pode ser educativo e quais são os passos, quais são os caminhos, quais são os desafios para a gente alcançar essa proposta. Agora, um grande desafio, muitas vezes, é conciliar o que a gente já mencionou rapidamente aqui, daquela base curricular que é necessária que a escola trabalhe, com a localidade, com o entorno da própria escola. Cada escola tem que se adaptar aí, né, ao seu bairro, à sua comunidade. E não pode deixar de passar aqueles conteúdos. Como é conciliar isso, ou, na verdade, encontrar dentro daquela base curricular o que trabalhar junto à localidade? Acho que é um desafio quando a gente fala em currículo. Tem uma discussão no Brasil em curso, né? Acho da base nacional na base nacional curricular, enfim, a sociedade civil também está super organizada para pautar algumas mudanças, né, para garantir que a perspectiva do desenvolvimento integral esteja contemplada, e acho que quando a gente fala da articulação com o território, da escola, nesse processo, a gente prevê que a escola não precisa ser, a educação não precisa ser um processo que privilegia somente os aspectos cognitivos e intelectuais. Como é que a gente faz? É curioso, a gente estava falando agora dos espaços, mas se a gente parar para pensar, a biblioteca, que é um espaço de leitura, de fruição, o pátio, a quadra, todos esses espaços que ampliam, né, as formas de aprendizagem, apresentam novas linguagens, os ateliês nas escolas, as oficinas, são todas as que têm chave na porta. Às vezes até o laboratório de informática, né, que é onde a criançada deveria pesquisar, fica trancado com um cadeado. É restrito. Então, eu acho que é isso, a ideia é que o currículo ele reflita essa articulação da escola com o território, né, o tempo inteiro esteja em conexão e que, ao contrário do que acontece hoje, que são, né, coisas absolutamente cindidas, que elas consigam operar em conjunto, assim, que a escola entenda que o que ela faz dentro da sala de aula é formar os sujeitos que viverão nessas cidades
e já vivem nessas cidades, entendeu? Então, esses elementos precisam estar juntos. Sem dúvida. E a questão do deslocamento também é importante ser considerado, né, Gisele? Sim, muitas vezes a criança passa um longo tempo dentro da van, dentro do ônibus, ou mesmo a pé, dependendo da distância da casa até a escola. E isso também é um espaço para ser explorado com conteúdo de aprendizado. Eu acho que temos que pensar que existem velocidades diferentes, né? A gente tem a velocidade do pedestre, tem a velocidade do ciclista, tem a velocidade do veículo. Então, é o deslocamento da criança até a escola, né? É o percurso que ela faz saindo da escola para ir para esses polos, que seriam os polos irradiadores, que poderiam ser potenciais parceiros das escolas. Então, como é que se dá essa mobilidade? Né? Enquanto arquiteta, enquanto planejadora dos espaços, a gente tem que pensar né, que essa mobilidade ela tem que ser acolhedora, ela não pode ser hostil. E para que isso aconteça de fato, né, para que isso seja assim, efetivo, é importante que a escola tenha uma interlocução com o bairro, com a vizinhança. Né? Não tem jeito. Né? E não existe receita de bolo. Eu acho que a gente estava até conversando ainda há pouco, né? Não tem receita de bolo. Cada contexto é um contexto, cada bairro é um bairro, cada município é um município. Tem municípios pequenos, municípios maiores, né? Tem grandes cidades. Então, não vai existir essa receita de bolo, mas tentar entender que essa discussão também não pode ser só a partir da Secretaria de Educação. Eu acho que tem que existir uma intersetorialidade, né, de outras instâncias, outras secretarias também discutirem o transporte. Então, a Secretaria dos Transportes pode também fazer parte de toda a construção desse processo, né? A Secretaria dos Esportes, a Secretaria de Cultura. Então, é um conjunto de parceiros que tem que ser envolvidos na discussão do território. Não adianta pensar só nos potenciais, nos espaços, centros comunitários, bibliotecas, né, os clubes que existem, se você não tem mobilidade. Né? Se a criança não tem condições de atravessar uma rua, não tem faixa de pedestre, não dá condições, não tem rampa nas calçadas, né? Um cadeirante não consegue se locomover. A gente sabe das diversidades inúmeras, né, que a gente tem no país. A gente fala que o Conexão para o país todo também tem muita escola rural, tem muita criança que pega aí um transporte ou anda por quilômetros até chegar na escola. Então, por mais louvável que seja a ideia de tentar ter um plano nacional para todo tipo de ação na educação, essas especificidades têm que ser levadas em conta, né, Rayana? Com certeza. Acho que os planos municipais de educação, eles estão aí, acho que para dar conta de territorializar mais a política. E dependendo do município, do tamanho que ele tiver, vai ser preciso ir além, aprofundar ainda mais e criar planos ainda mais territoriais. Eu acho que isso que a Gisele falava sobre não existir fórmula pronta, né? Não tem uma receita de bolo, não tem um passo a passo, cada território vai construir o seu plano educativo local a partir das suas características, é um desafio e representa um desafio muito grande para a gestão pública. Porque como é que você faz política pública, por exemplo, de forma nacional ou municipal, se para cada lugar aquilo vai acontecer de uma forma diferente? Acho que uma das possibilidades e das saídas que algumas experiências têm mostrado é que a escola tem autonomia, né, para desenvolver o seu projeto político-pedagógico, para se articular com a comunidade, para aproximar os agentes. E aí, nesse caso, o poder público entra garantindo e criando as condições para que esses projetos se consolidem, né, nos territórios. Bom, a gente pensando aqui na formação cidadã, já passando da infância, mas já na adolescência, né, quando essa garotada chega no ensino médio, aí vai encerrar ali esse primeiro ciclo da educação, vai eventualmente fazer uma faculdade, faz o Enem, um vestibular. Agora, muitas vezes chega ali nessa fase dos 15 e 16, quando é uma cidade pequena, é mais fácil conhecer todos os bairros, né? Quando é uma população pequena. Agora, em cidades grandes como Rio, São Paulo, com milhões de habitantes, muitas vezes a criança ou adolescente fica tão localizado ali no seu bairro, na sua escola e não conhece, né, grandes equipamentos que a própria cidade tem a oferecer, se fica num bairro da periferia. O que se perde nessa formação da cidade, da criança não conhecer o que a sua cidade tem a oferecer quando chega na adolescência e um adulto até que não sabe o seu território, não conhece, não reconhece as possibilidades, Gisele? Acho que se perde muita coisa, né? O acesso à cultura, né? Às artes. Então, esse adolescente ele acaba tendo uma defasagem na sua formação. Né? Você não ter o acesso, não ter a possibilidade de frequentar esses espaços, né? esses eventos culturais, ele perde muito. Então, a construção da sua cidadania, né? A sua formação enquanto cidadã, ela está incompleta.
Né? A gente tem que falar muito de currículo básico, né? Mas não pensa que essa formação integral ela está relacionada à cultura, está ligada às artes. É tão importante você pensar nas artes. Eu penso sempre na cidade, né, em ter esse acesso, não só acesso aos lugares das artes, aos lugares culturais, mas também fazer arte nas ruas. Né? Que a criança, que o adolescente possa fazer arte nas ruas, que ele possa se sentir pertencente àquele território, marcando, né, o seu lugar. Se apropriando desse lugar, deixando suas marcas, usando grafite. Eu acho que é muito importante que os educadores, os mesmos os gestores, comecem a pensar que sujeitos são esses. Quem é esse jovem? Quem é essa criança atual? Qual é essa cultura juvenil? Como é que a gente pode pensar nessa educação integral se a gente, na verdade, não reconhece tão bem essa cultura juvenil? Então, o que eles querem? Qual é a escola ideal para eles? O que eles gostariam? Deixar um adolescente dentro de um espaço, aumentando o seu turno, sua jornada escolar, ele vai se sentir enclausurado. Eu acho que a proposta do território educativo, como bem a Rayana comentou, é essa, é desenclausurar as crianças, é ter acesso às oportunidades que são riquíssimas. Acesso às praças, acesso aos centros culturais, acesso a museus. Isso aí ainda vai contribuir de uma forma tão rica, né, para a construção da sua cidadania, né, a sua formação de conhecimento. Agora, essas provocações que a Gisele trazia, muitas vezes a gente se perguntou isso também, principalmente no fim de 2015, quando vimos os estudantes ocuparem as escolas em São Paulo, né? Muitas vezes eles levavam para dentro da escola o que gostariam de ter visto lá e não faz parte do currículo. Ficou essa reflexão, né, Rayana, para quem trabalha com educação principalmente. Foi bem marcante, acho que todos aprendemos muito com essa experiência da juventude lá em São Paulo, enfim, agora em Goiás, mas eu acho que é exatamente isso que a Gisele estava falando. Eles, pela primeira vez, eles falaram isso. Você ia às escolas, eles comentavam como, pela primeira vez, eles puderam falar sobre o que eles gostariam de aprender. Porque a escola não estava dando aquele espaço. Então, eles resolveram... E era legal, você chegava nas escolas, tinha ali o plano educativo, o plano de aula deles do dia, o que eles queriam discutir, como que eles iam fazer, as chaves encontradas, os livros, os materiais didáticos que não tinham sido usados, enfim, acho que foi um momento muito rico para a gente olhar para os desafios que a escola tem em relação à juventude, entender que a escola precisa absorver as demandas deles, precisa criar espaços de diálogo dentro da escola, espaços que esses jovens participem, porque senão a escola passa a não ter mais sentido para a vida deles. Claro. E é por isso que os índices de evasão aumentam exatamente nessa faixa etária. Nessa fase, né? No fim do ensino fundamental e o começo do ensino médio. Claro que nós estamos falando aqui que tudo que foi feito em educação e currículos devem ser deixados para trás, mas ouvir os jovens também e tentar encontrar um equilíbrio, né? Eu acho que esse um dos caminhos para a gente pensar aí em como tornar a cidade um território mais educador e também a escola um pouco mais aberta para a comunidade. Deixa eu mostrar mais um site aqui antes da gente encerrar rapidamente, que é o PROARC, que é do Programa de Pós-Graduação de Arquitetura da UFRJ, representado aqui no estúdio pela Gisele. E a gente espera aqui ter provocado você de casa a levar adiante essa reflexão, essas discussões aqui, não só ao longo dos nossos 25 minutos, mas aí na sua mesa de jantar, roda de conversa com amigos e muito mais. Mas por agora o nosso tempo aqui já chegou ao fim. Que pena, né? Foi muito a gente rápido. volta a conversar em outras oportunidades. Rayana e Gisele, um prazer recebê-las aqui. Muito obrigado. Muito obrigada. Valeu. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Conexão Futura de segunda a sexta na tela do Futura na TV ou qualquer hora do dia e da noite no nosso site que está aqui embaixo. Um abraço e até a próxima.